O jornalista Florestan Fernandes está no estúdio de São Paulo e conversa agora com Iracema Nascimento, coordenadora executiva da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Boa noite, Florestan. Boa noite, Iracema. Boa noite, Catiúcha. Iracema Nascimento é também doutoranda da Universidade de São Paulo na área de educação. Iracema, a gente poderia começar a nossa conversa aqui falando da pergunta que a gente fez nas passagens de bloco. Quais são os grandes desafios para o professor hoje no Brasil? Boa noite, Florestan. Um prazer estar aqui na TV Brasil com você e com seus telespectadores. Os principais desafios, não só do professor, mas do Estado brasileiro e da sociedade brasileira para garantir a atuação adequada dos professores, está baseado em 3 elementos principais: formação inicial e continuada adequadas, condições adequadas de trabalho e salário e carreira para os professores. Então, é um conjunto que esses fatores isoladamente não ajudam a resolver o complexo problema da educação brasileira. Você acha, então, que a questão dos salários poderia ser resolvida se fosse feita uma política de carreira para os professores dentro do Estado e do município? Certamente é preciso uma política de carreira, Hoje em dia o Brasil conquistou há alguns anos a lei do piso salarial nacional para os professores, que determina um valor abaixo do qual nenhum professor pode ter vencimentos abaixo desse valor, que hoje em dia é R$ 1.567, mas esse valor não pode ser um teto, Qualquer jovem que passa pela formação superior em qualquer área almeja um salário razoável, condizente com as suas responsabilidades e a responsabilidade do professor de formar as crianças e os jovens, de formar os cidadãos, é uma responsabilidade enorme. E uma pesquisa feita por um professor da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, o professor José Marcelino, com dados da PNAD, mostra que o salário médio dos docentes da educação básica é 38% menor do que o salário de outras profissões que exigem formação superior, Ou seja, então o professor muito desvalorizado. Comparando, por exemplo, com uma carreira militar ou da polícia, como é que fica? Fica abaixo de delegado, de cabo da PM, Fica abaixo dessas profissões, por exemplo, em termos de média. E você acha que nesse caso acaba havendo um refluxo dos bons profissionais na procura dessa carreira? Certamente, na procura dessa carreira, como eu disse, é normal que um jovem, sobretudo um jovem de classe média, baixa ou de classe pobre, que custa muito para a família manter o seu filho no curso superior, seja na universidade pública, seja nos cursos privados, é normal que uma pessoa que passe pela formação superior espere uma remuneração condizente, enfim, que ele consiga sobreviver dignamente. Então, com certeza, é preciso do salário inicial atrativo, e uma carreira, porque não pode ser estanque. Um piso que vira um teto e que você vai passar 20 anos na profissão ganhando muito pouco além daquele salário inicial. Isso vale para qualquer profissão. Com esse salário baixo, existe motivação para o professor trabalhar? Os professores estão preocupados também em, de uma certa maneira, entusiasmar os alunos para as matérias que eles estão dando aula? Eu acho que, de uma maneira geral, os cerca de 2 milhões de professores da educação básica no Brasil, eles trabalham em condições muito adversas, no seu dia a dia. Dados do censo escolar mostram condições objetivas de trabalho para os professores, ou seja, de aprendizagem para os alunos também, muito adversas. 47% das escolas da educação básica pública brasileira, por exemplo, não tem sala de professores. Isso são dados oficiais do MEC. Como que os professores vão ter um espaço ali reservado para o trabalho coletivo pedagógico, para o seu próprio descanso? 27%, apenas 27% tem biblioteca na escola. Então, a gente está falando de condições que são muito básicas e não são só condições para o trabalho do professor, condições para o ensino, são condições também para a aprendizagem dos alunos. Rapidamente, você acha que a proposta de federalizar a educação seria um caminho?
Não acho que seria um caminho. Eu acho que o que a gente precisa é fazer cumprir a lei no Brasil e fazer cumprir o Pacto Federativo e o regime de colaboração, né, que são mecanismos previstos na Constituição e que o Brasil ainda não avançou suficiente, o Estado brasileiro ainda não avançou para essa real colaboração entre os entes federados. Tá, você participa aí da campanha nacional pelo direito à educação. O que é essa campanha? Qual é a proposta da campanha? Certo. A campanha é uma rede da sociedade civil, fundada em 1999, que reúne organizações não governamentais, sindicatos, fundações empresariais, movimentos sociais e que procura incidir politicamente, influenciar as políticas públicas brasileiras para que o direito à educação, que consta da lei no Brasil, né, é um direito da Constituição, garantido pela Constituição e por outras legislações, para que esse direito seja efetivado. Então, nós tivemos, por exemplo, uma ação muito forte na criação do Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, e agora estamos acompanhando a tramitação do Plano Nacional de Educação no Congresso Nacional. Você acha que tem que fazer também uma mudança no currículo escolar? É preciso mudança, sim. A escola, tal qual a gente conhece na forma que ela existe hoje, aqui no Brasil ela tem um pouco mais de 100 anos, né? Começou com a República no Brasil. Antes tivemos as escolas dos jesuítas, enfim, mas a escola pública, tal qual a gente conhece, é aí do final do século XIX e começo do século XX. Então, ainda é uma escola, ainda é uma experiência muito nova. A educação pública brasileira, ela ainda está se inventando, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma herança de 500 anos que vem da França e que a gente precisa ter coragem de mudar, de colocar o dedo na ferida, né? De fazer experiências realmente inovadoras que tenham tempo de maturação, né? Como... Inclusive pensando nas novas tecnologias e enfim, trazendo o jovem com mais vontade para o estudo, né? Exatamente. O professor precisa ter formação, né, e condições de trabalho para que ele possa cumprir o papel essencial dele, que é fazer o jovem, a criança, ter interesse pelo estudo. Os camponeses foram os últimos a terem acesso à educação no Brasil e ainda sofrem com esse problema. O que deve ser feito? Foram os últimos e continuam sendo os últimos. Várias pesquisas com dados oficiais mostram que em 10 anos, cerca de 30 mil escolas foram fechadas no campo, né? E o Estado brasileiro precisa se conscientizar que a escola nas áreas rurais, ela custa mais mesmo, porque ela atende menos alunos. E você não pode mandar crianças pequenas a longas distâncias, de seja qual for o transporte, para chegar na escola, né? Como o professor também. Então, é preciso investir mais. Com certeza, o custo das escolas no campo é maior, né? E tem que ser maior mesmo, não tem segredo, né? Tá certo, Iracema. Muito obrigado pela sua participação aqui no Repórter Brasil. Espero que você retorne aqui outras vezes para a gente continuar essa discussão importante para o Brasil, que é tentar uma educação pública de qualidade, que é muito necessária para a gente ter uma juventude melhor e futuro melhor. Obrigada a você e um feliz dia para todas as professoras e professores do Brasil. Voltamos com você, Catiúcha. Obrigada, Florestan.